Oi, gente. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, onde vimos distribuição de espécies e agora vamos ver os grupos. O primeiro grupo que vamos conhecer é o grupo das plantas. Como podemos perceber, as plantas são seres vivos que possuem um grupo bastante amplo, pois ocupa grande parte do planeta, né? E além disso, desempenham funções bastante importantes, principalmente influenciando nas condições ambientais, né? Por quê? Porque as plantas elas conseguem influenciar no tempo, justamente porque locais onde possuem muitas plantas, elas apresentam uma capacidade maior de chuva, venta mais, entre vários outros exemplos, né? E também participa de ciclos, tanto ciclos naturais, né, que vimos lá na formação, na disponibilidade de nutrientes que é necessário para a vida, como também na cadeia alimentar, pois serve de alimento para vários animais, para vários outros seres vivos. Apesar da sua grande diversidade, né, no nosso planeta, todas as plantas, todos os seres, eles são considerados pluricelulares. O que seria isso? São aqueles seres vivos compostos por várias células. Além disso, são consideradas também autótrofas. O que seria isso? São aqueles que produzem o seu próprio alimento, como já vimos também em cadeia alimentar. As plantas, a maioria, elas apresentam uma organela. O que seria organela? A organela é como se fosse, né, o órgão de uma célula, ou seja, é o que ajuda a célula a funcionar. E o cloroplasto, ele tem a função, além de pigmentação, né, que dá aquela cor verde nas plantas, ele também auxilia no processo de fotossíntese, que é o processo de alimentação celular. Além do cloroplasto, as células vegetais, elas se diferenciam das células animais por conta de algumas organelas que ela tem e a célula animal ela não apresenta. Então, uma das primeiras características da sua célula vegetal é uma parede, né, celular, chamada de parede celulósica. O que seria isso? É uma parede formada de açúcar que a célula animal ela não tem. Essa parede ela ajuda, né, já que a planta ela necessita de bastante água para sobreviver, ela ajuda na resistência dessa célula para que ela não se rompa. E ela seleciona quem entra e quem sai da célula, as substâncias necessárias. Então, além dessa parede celular, né, que reveste a pele dessa célula, ela também possui vacúolos. O que seria isso? Vacúolo de suco celular. É como se fosse uma bolsa de ar, né? Que armazena substâncias como a água, quando a célula ela precisa, ele doa para a célula. É como se fosse uma dispensa, né? Nutrientes para quando aquela célula precisar. Ela ajuda também na digestão intracelular, ou seja, na digestão dentro da célula. Então, é como se fosse a dispensa daquela célula, né? Como se fosse uma bolsa que armazena os nutrientes para quando aquela célula precisar, ele doar novamente. Então, a área que estuda as plantas a gente chama de botânica, que é a ciência, né, que estuda tudo sobre as plantas. São aqueles pesquisadores que vê como ela se alimenta, como ela é composta, as suas estruturas. Então, como vimos, as plantas elas são capazes de produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, que é a alimentação celular, né? Também produz a respiração celular. São os dois processos, um dos dois processos mais importantes que tem dentro da célula, né? E agora vamos entender qual é a diferença de um para o outro, já que ambos a sua função é dar energia para aquele ser vivo. Além de ser de extrema importância para aquele ser vivo, ele também é importante para manter qualquer tipo de vida na Terra. Por quê? Porque eles garantem, né, o fornecimento de alimento, como oxigênio,
que serve como energia para os outros seres vivos. Então, fotossíntese é o processo, né, de produzir o seu próprio alimento, que alguns seres vivos são capazes, né, como as plantas, as algas, cianas, bactérias. Então, esse processo, ele depende, né, da energia luminosa, ou seja, do sol, da água, gás carbônico e o pigmento sintético, como a clorofila, como eu já falei lá atrás, que era como se fosse o órgãozinho da planta, que dá aquele pigmento para a planta e que auxilia nesse processo da fotossíntese. Então, no final da fotossíntese, né, desse processo, o que é que ocorre? Ocorre a produção de glicose e a liberação de oxigênio. Glicose, a gente sabe que é um açúcar, né? E que é a principal fonte de energia do nosso corpo. É o que nos mantém, né? Um dos principais alimentos, porque é o que nos ajuda a ter energia para os nossos órgãos funcionar, para que a gente tenha força para levantar. Então, a glicose é dos mais importantes, né? Um dos mais necessários para o nosso corpo. E libera oxigênio. E a gente sabe que o oxigênio, os outros seres vivos, eles utilizam também na sua respiração. Então, se esse processo ele traz glicose, né, que é esse açúcar necessário para a planta, então provavelmente ela já vai estar alimentada. Por quê? Porque ela vai ter energia para funcionar. Porém, além dessa alimentação, todos os seres vivos eles precisam realizar a respiração. Então, as plantas, elas também precisam realizar essa respiração celular. E a organela responsável para fazer a respiração celular se chama mitocôndria, que é como se fosse o nosso nariz, o nosso pulmão, o nosso órgão que realiza a respiração. Porém, na nossa célula, o que faz o processo, né, de respiração, ao invés do pulmão, a gente chama de mitocôndria. No processo de respiração celular, o que é que acontece? Aquela glicose que é produzida no processo da fotossíntese, aquele açúcar que é utilizado como alimento das plantas, ele é degradado, ou seja, ele é quebrado na presença de um oxigênio. E aí libera energia, como gás carbônico, água, ou seja, ocorrendo o processo oposto da fotossíntese. O que é que vai acontecer? Na fotossíntese, o que é que ele faz? Ele tem que absorver o gás carbônico e a água. E já na respiração celular, ele libera o que ele absorveu. Então, são dois processos que andam juntos. Por quê? Porque os dois, eles possuem a mesma função, que é produzir energia, só que em processo diferente, ou seja, um absorve e o outro libera. Então, aqui nesse quadro, a gente pode comparar um pouco dos dois processos. Por exemplo, onde ocorre a fotossíntese, ela ocorre nas células que possuem clorofila. Clorofila é o nome do pigmento que o cloroplasto produz, como vimos lá. E aqui a respiração celular em todas as células. Por quê? Porque a mitocôndria ela está presente em todas as células. Quando ocorre a fotossíntese, ela depende da luz, né? Ela depende do sol, da luz solar para realizar. E a respiração celular é 24 horas por dia. Então, o gás absorvido na fotossíntese é o gás carbônico e na respiração celular é o oxigênio. Na fotossíntese é o gás carbônico, por quê? Porque ele vai liberar o oxigênio e na respiração celular ele precisa absorver oxigênio para quê? Para fazer a quebra da glicose produzida na fotossíntese. Já o gás eliminado, né? Na fotossíntese é o oxigênio e na respiração celular é o gás carbônico. Por quê? Porque o oxigênio ele entra para fazer a quebra das moléculas e o gás carbônico ele sai. E o resultado, né, que obtém os dois processos armazena a energia luminosa como forma de energia química com a produção da glicose, ou seja, ele armazena esse alimento e na respiração ele libera essa energia acumulada, ou seja, a energia que ele obteve aqui,
ele libera aqui, justamente para evitar excesso, né? Então, as plantas elas são divididas em grupos. Cada grupo ele possui características específicas. Nesse quadrozinho aqui, a gente pode ver que as plantas elas são organizadas conforme a sua evolução. Então, a gente tem aqui dois grupos, avasculares e vasculares. O que significa isso? Avasculares são aquelas plantas que não possuem vasos condutores. As plantas, como a gente viu, algumas plantas elas possuem vasos condutores, onde eles conduzem nutrientes, é como se fossem os nossos vasos sanguíneos. Então, as plantas, elas têm dois grupos, uma que não possui esses vasos e as outras que possuem esses vasos condutores. Então, como podemos ver aqui, o grupo das plantas que não possuem vasos condutores de nutrientes são chamados de briófitas. E já no grupo das plantas que que tem esses vasos, né? Eles têm, dentro desse grupo, tem dois grupos. Uma que é sem semente, que é as pteritófitas, e a outra que é com semente. Dentro desses daqui que tem semente, ele também é dividido em dois grupos, sem frutos, que a gente chama de gimnosperma, e com frutos, que a gente chama de angiospermas. Então, como vimos lá no quadrinho, os grupos das plantas eles estão distribuídos, né, conforme a sua evolução. Então, o surgimento da semente ele foi muito importante para o grupo das gimnospermas e das angiospermas. Por quê? Porque eles fazem com que as plantas elas não dependam de água para a sua reprodução, como vamos ver lá nas briófitas. E assim eles conseguem, né, se espalhar por todo o planeta, não só em regiões que possuem água, e sim em regiões de seca. Então elas conseguiram, né, com a evolução, né, de formação de semente, eles conseguiram se propagar, ou seja, por todos os ambientes. Elas são estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta, ou seja, como se fosse o bebê da planta, e por isso eles estão relacionados, né, à reprodução do vegetal. E eles se formam pelo processo de fecundação, no qual os gametas da planta, feminino e masculino, eles se unem, originando um bebê da planta. O primeiro grupo que vamos ver é o grupo das briófitas, que, como já vimos lá, são plantas que não possuem vasos, ou seja, não possuem vasos condutores de nutrientes. Se essas plantas elas não possuem vasos condutores de nutrientes, elas não conseguem atingir grandes tamanhos. Então, são aquelas plantas menores que não conseguem se desenvolver. E o exemplo de plantas que representam esse grupo são os musgos, as hepáticas, os antóceros. Então, de todos os exemplos que vimos aí, podemos perceber que são plantas que nascem mais, que se desenvolvem mais em ambientes mais úmidos, em ambientes aquáticos, no caso dos musgos. E apesar de não atingirem, né, grandes tamanhos, eles também têm grandes importâncias ecológicas. Por quê? Porque ele mantém aquele solo sempre úmido, protegendo das erosões, né, que eles se rachem e que tragam, prejudiquem outros seres vivos. E também servem como um abrigo, principalmente como de insetos, de espécies pequenas. Eles servem como abrigo, como alimentação. E além disso, é considerada uma das espécies pioneiras, ou seja, um dos primeiros grupos de plantas a existirem. Então, como eles não possuem vasos condutores de nutrientes, o que é que acontece? Esse nutriente, ele passa de célula a célula. Então, por isso que essas plantas, esses seres vivos, eles têm tamanho pequeno. Porque você já pensou uma árvore de 2 metros,
passando nutriente de célula a célula, ela não ia conseguir se nutrir, porque iria demorar muito. Então, os nutrientes deles, apesar deles não terem vasos, eles passam de uma célula a célula até alimentar toda, né? Nutrir todas. Eles não possuem raiz, caule, folhas verdadeiras. A sua estrutura é formada por rizóides, que é como se fosse a raiz, né? A parte que fica abaixo da terra. Só que, porém, uma estrutura mais fina, mais frágil. Por quê? Porque são seres bastante pequenos. Então, no lugar da raiz, a gente chama de rizóides. Cauloides, que é no lugar do caule, né? Que é uma estrutura de sustentação daqueles seres vivos. E é uma estrutura também bastante frágil. E os filóides, que também é no lugar das folhas, né? Como eles não têm essas estruturas verdadeiramente, né? Então, as suas folhas falsas, né? Vamos dizer assim, é chamadas de filóides. A sua reprodução acontece por alternância de gerações. O que seria isso? Eles possuem dois processos, que é o processo sexuada e o processo assexuada. O processo sexuada de reprodução é quando essas espécies elas liberam, né, gametas femininos e gametas masculinos, e lá naquele solo onde elas estão presentes, eles se encontram. Então, o que é que acontece? Eles fecundam, formando outro ser vivo. Já o processo assexuado é um processo que depende da água. Por isso que a maioria dessas espécies elas são encontradas em locais úmidos que possuem água. Por quê? O que é que acontece? Eles liberam os gametas femininos e masculinos na água, e essa água elas acabam se encontrando. E aí o que é que acontece? Eles fecundam, formando outros seres vivos. Então é por isso que a gente diz que as briófitas elas ainda dependem, né, da água para se reproduzir. Agora vamos ver as pteritófitas, que foram os primeiros grupos de vegetais, né, a apresentar o sistema de vasos condutores de nutrientes, ou seja, ela já consegue crescer, atingir grandes tamanhos, e já possui raiz, caule e folha verdadeira, e o seu caule geralmente é subterrâneo, ou seja, ele é subterrado e ele é denominado de rizoma. O exemplo de plantas desse grupo é a samambaia, que hoje a gente sabe que é extinta, que foram encontrados, né, fósseis dela. A avença, como podemos ver aqui ao lado, algumas fotos. E são um grupo que eles conseguem também se reproduzir por meio de alternância, ou seja, eles possuem duas fases, né? A primeira fase é assexuada e a outra fase é sexuada, assim como as briófitas. Então, o que é que acontece na reprodução assexuada? As plantas desse grupo, eles têm umas estruturas na parte inferior da folha, que é como se fossem pontos. Esses pontos, eles são chamados de soros. O que é que acontece? Esses pontos, quando eles atingem, né, a fase madura, a fase adulta, eles soltam como se fosse uma substância em pó, que são chamados de esporos. Quando eles soltam e o solo está úmido, o substrato onde ele tiver, né, tiver úmido, ou seja, a presença de água, eles conseguem se germinar e originam uma estrutura chamada prótalo. Esse prótalo, ele vai produzir gametas femininos e masculinos, e aí o que vai acontecer? Vai haver a fecundação, ou seja, o cruzamento sexuado, e aí vai formar um novo embrião, ou seja, um novo bebê da planta. Como podemos ver aqui nessas imagens, ó, as folhas de uma planta desse grupo, eles produzem estruturas na sua parte inferior, ou seja, embaixo,
que é como se fossem pontos. Esses pontos, eles são chamados de soros. E aí eles soltam como se fosse uma substância em pó. E nesse solo, se o solo tiver nas condições adequadas, eles vão formar outra estrutura. E dentro dessa estrutura vai produzir os gametas femininos e masculinos. Eles vão se fecundar, formando um bebê, formando um embrião, né? Que a gente chama planta embrião, não é bebê. A Pro fala bebê para que vocês consigam associar. Então, eles formam um embrião que vão se desenvolver formando outra planta. O terceiro grupo são as gimnospermas. São plantas vascularizadas, ou seja, também possuem vasos condutores, possuem grandes portes, ou seja, grandes tamanhos, e são as primeiras plantas a possuírem sementes, porém elas não possuem fruto. Por isso tem o nome gimnospermas. São sementes nuas, ou seja, possui sementes, mas não dá o fruto. Essas plantas elas podem ser encontradas em diferentes ecossistemas da região, né? Em diferentes ambientes. Por quê? Lembra que eu falei que as briófitas elas dependiam da água para se reproduzir? Já essas plantas com sementes, elas não dependem da água. Então, elas conseguem se inserir, né, em qualquer ambiente, tanto seco, como com água, como com neve. Então, eles são encontrados em bastantes regiões. Essas plantas, geralmente, que são encontradas em locais com neves, a gente pode ter o exemplo dos pinheiros, que é bastante representativa, como a gente vê a história, né, que o Papai Noel, ele vem da região que possui neve. A árvore de Natal é representada por pinheiros. Então, eles são bastante comuns em qualquer região. E essas plantas, esses grupos, geralmente eles são chamados de coníferas. A sua reprodução também apresenta as duas fases, que é a sexuada e a assexuada. E as células, né, de reprodução, elas ficam guardadas em estruturas que são chamadas de estróbilos. E esses estróbilos, o que são essas estruturas? São folhas modificadas que se formam em forma de cone. Então, esses cones é como se fossem aquelas estruturas que guardam essas células reprodutivas, os que a gente chama de estróbilo. Se você pesquisar imagens dessas plantas gimnospermas, vocês vão perceber que elas vão ter as folhas, né, todas organizadas, e numa partezinha assim, ó, na extremidade dela, você vai ver como se fosse um fruto assim fechado. Esse fruto fechado em forma de cone é justamente uma folha, né, modificada, onde guarda essas células reprodutivas. Então, esse estróbilo, né, que é o que guarda essas células, elas podem ter tanto masculino, que são as células masculinas, quanto femininas. E elas podem estar presentes na mesma planta ou em plantas separadas. Então, o que é que ocorre? Nesse estróbilo feminino, ele gera os gametas femininos, que são chamados de osfera. E já no estróbilo masculino, eles geram o grão de pólen. Os grãos de pólen é o que abriga os gametas masculinos. E esses grãos de pólen, eles podem ser transportados pelo vento, por alguns animais, como as abelhas. A gente ouve muito dizer que as abelhas, alguns insetos, eles são polinizadores, ou seja, eles pegam esses grãos de pólen, que tá os gametas masculino, e leva para outras plantas, que geralmente vai estar os gametas femininos. Quando eles são levados pelo vento, eles são chamados de anemofilia. Então, o que é que acontece? O estróbilo feminino, ele está lá, né, nas plantas presentes, e aí esses grãos de pólen que possuem os gametas masculinos, eles são levados até eles.
quando eles são levados, que são depositados lá, né, no estróbilo feminino, eles causam um tubo, que é o tubo polínico. E nesse tubo, os gametas masculinos e femininos, eles se encontram, fecundam, né? E aí eles produzem um embrião. Esse embrião ele se desenvolve e fica protegido no interior da semente. A semente é como se fosse a barriga, né? Que protege o bebê, que dá os nutrientes. Então, é por isso que as gimnospermas, elas são uma das primeiras, os primeiros grupos a obter semente. É como se fosse uma barriga que fosse cuidar do seu bebê, do seu filhote. E o último grupo é das angiospermas, que já são aquelas plantas que possuem, além da semente, já possuem, né, já apresentam flores e frutos. Então, todas as plantas que possuem frutos, flores, elas são classificadas no grupo das angiospermas. Então, assim como as outras, ela também possui um grande papel ecológico. Por quê? Porque muitos seres vivos, eles utilizam os frutos como alimentação. Eles também conseguem transportá-lo para outros locais. E as sementes, elas germinam, né? Elas acabam nascendo outros seres vivos. Então, eles são encontrados em grandes ambientes, além também de fornecer o oxigênio, que é a função de todas as plantas, que os seres vivos utilizam para fazer a sua respiração. Já nas angiospermas, as reproduções elas são realizadas justamente pelas flores, né? Que são órgãos especializados para a reprodução, e nelas são produzidos os gametas masculinos ou femininos. E é um local onde ocorre a fecundação e a formação das sementes e dos frutos. E aí, como a gente sabe, a semente, né, e os frutos, elas é como se fosse a proteção desse embrião, ou seja, novos indivíduos, né? Então, as cores dessas frutas, o cheiro, as substâncias açucaradas, elas são estratégias para atrair animais polinizadores, ou seja, que vão garantir a fecundação dessas plantas para que haja a reprodução e a formação de outros indivíduos. E essa polinização, elas podem ser feitas por insetos, pássaros, morcegos e outros animais, né, que também pelo vento, como já foi dito. Então, essa forma de se reproduzir, como ela vai ser levada, por quem ela vai ser levada, como ela vai se dispersar, né? Tipo, esse grão de pólen que carrega o gameta masculino da planta, como ele vai ser levado até o gameta feminino, ele depende muito da espécie. Tem espécies que só as abelhas elas conseguem levar, tem outras que só alguma espécie de pássaro. Então, isso depende muito da espécie. Então, só para recapitular, as plantas elas possuem 4 grupos, né? Briófitas, que são os primeiros grupos, são os pioneiros, né? As espécies pioneiras são aqueles grupos menores que não conseguem se desenvolver justamente porque eles não possuem vasos condutores. Aí vem aqui as pteridófitas, que são aquelas que já as primeiras a possuírem os vasos condutores. Eles conseguem, né, obter tamanhos, porém eles não possuem nem semente e nem fruto. As gimnospermas já são aquelas que possuem as sementes, as primeiras a possuir sementes, também são vascularizadas. E as angiospermas são aquelas que já possuem o fruto, a semente, né, o fruto, as flores. Então, a gente já consegue, né, identificar algumas plantas conforme os seus grupos, justamente por conta dessas características. Então, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar.